Glória a Deus, que bom que você está aqui. Uma coisa que me chama a atenção em Jesus, que é o motivo de você estar aqui. Amém? Você não veio aqui para fazer nada além de ter um pequeno encontro com Jesus. Que aqui, entende-se que é a casa dele. E eu sei que você tem o seu jeito de ser. E isso é muito bom. Temos jeitos diferentes. Alguns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Alguns tiveram a oportunidade de ter um ensino superior, outros não. Alguns são negros, outros são brancos, são pardos. Mas temos algo em comum. E isso é Jesus. Jesus é aquilo que nos une. Jesus é aquilo que faz com que nós sejamos irmãos. Uma família espiritual é Jesus. E o que me alegra é que esse Jesus, ele tinha prazer em estar perto das pessoas. Ele era totalmente diferente dos mestres que viviam naquele tempo. Ele era totalmente diferente dos líderes religiosos, dos escribas, dos fariseus. Jesus andava com aquelas pessoas que o seguiam. Eles não apenas seguiam, mas eles compartilhavam da presença de Jesus. E quando você estuda um pouquinho do ministério de Jesus, é comum você ver Jesus entrando nas casas. É comum você ver Jesus, ao ser chamado, ele falar para aquela pessoa, eu vou lá. É comum. E dentre essas pessoas que Jesus se encontrou, e que com certeza era alguém que não era muito bem visto na sociedade, com certeza era alguém que as pessoas não gostavam de estar perto. Com certeza era uma pessoa que as pessoas ignoravam. Com certeza, essa pessoa que Jesus se encontrou, era uma pessoa que quando ele ia por um lado da rua, as pessoas iam para o outro. Você já imaginou que coisa triste? Mas a Bíblia fala que Jesus quis se encontrar com ele. Esse homem, chamado Zaqueu, era alguém assim. E nós podemos ver algumas coisas importantes na vida de Zaqueu, que nós podemos trazer para a nossa vida no dia de hoje. É isso que eu queria falar com você hoje. Eu queria falar sobre isso, sobre a vida de Zaqueu, de como ele estava e quando ele se encontrou com Jesus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos falar sobre esse homem, sobre esse personagem. Hoje é tão comum, né, nós vermos pessoas aí sendo linchadas pela internet. E se Zaqueu vivesse no nosso tempo, com certeza, ele seria linchado, digitalmente linchado. Zaqueu era uma pessoa que, apesar de ser rico, ele tinha esses problemas. E
Zaqueu, ele resolve se encontrar com Jesus. Com certeza, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Provavelmente, depois que Jesus curou o cego Bartimeu, que morava próximo à cidade que Zaqueu morava, que era Jericó. Provavelmente, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Quando Jesus fala para Bartimeu, que era o cego de nascença, e aqui Jesus está passando por aquelas ruas ali próximas a Jericó. E Bartimeu ouve falar que Jesus está passando. Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vocês lembram o que aconteceu? Jesus curou Zaqueu. Amém? Jesus curou. Então, provavelmente, Zaqueu, que morava próximo, Zaqueu, que era um publicano, e um publicano era uma pessoa que era dono de uma coletoria de impostos. E é interessante essa questão da coletoria de impostos nesse tempo. Não é como hoje, por exemplo, a nossa Secretaria da Fazenda, que é algo governamental. Naquele tempo, não. Quem dominava aquela região era Roma. Então, o que Roma fazia? Roma abria uma licitação entre o povo do lugar onde ele iria cobrar impostos. E então as pessoas ali, os empresários, as pessoas que tinham condições, faziam as suas ofertas e falavam para o governo assim, para o governo de Roma: olha, durante 5 anos eu vou dar para Roma esse valor. E aí o outro falava: olha, eu vou dar isso. E aí o que desse mais, Roma cedia por 5 anos para aquela pessoa usufruir da coletoria de impostos. Então Zaqueu, ele ganhou essa licitação, ele era dono daquela coletoria de impostos. E a coletoria de impostos, uma coisa interessante, a coletoria de impostos, ela ficava exatamente na entrada da cidade. Eu não vou falar muito isso aqui, porque os políticos podem ouvir e querer fazer isso também. Olha o que eles faziam, olha o que os romanos faziam, olha como eles eram inteligentes. Primeiro, eles não ficavam com o ônus de pedir impostos exorbitantes. Quem pedia era a pessoa do próprio povo. Olha que inteligência. Do próprio povo era que pedia os impostos. E outra coisa, a coletoria ficava exatamente na entrada da cidade. Ou seja, todo mundo que passasse na entrada da cidade tinha que pagar impostos. E Jericó ficava... Toda pessoa que ia para Jerusalém, que era a Brasília daquele tempo, vamos colocar assim, Jerusalém era o centro cultural, o centro religioso e o centro político de Israel. Então, no mínimo uma vez por ano, os judeus, todos os judeus tinham que passar por ali. E tinham que passar por Jericó. E tinham que pagar impostos. Então vocês imaginam a fortuna de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Ele era um homem rico. Mas aqui fala, em Lucas 19, de 1 a 10, que nós vamos ler, fala que algo aconteceu na vida de Zaqueu. Algo aconteceu. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas 19, de 1 a 10. E nós vamos ler. Lucas 19, de 1 a 10. Todos acharam? Olha o que fala.
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Esse que eu apresentei para vocês agora. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus entrou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, uma coisa importante que Zaqueu fez, e que nós vemos aqui nesse início, fala que Zaqueu correu. E que Zaqueu subiu numa árvore. E nós vemos aqui que Zaqueu era um homem rico. E nós vemos aqui que Zaqueu era um homem que tinha uma posição social. Mas Zaqueu corre em direção onde Jesus ia passar. E ele sobe em uma árvore. Ele faz isso, mesmo que culturalmente isso era algo que nenhum homem faria. Nenhum homem na posição que ele estava, um homem comum naquele tempo, um homem não corria. Culturalmente isso era algo de criança, era algo de menino. Andar, correr, sair correndo. Mas Zaqueu, ele não se importa com essa questão e ele vai em direção onde Jesus ia passar. Ele não teve vergonha. Ele preferiu ver Jesus do que apenas ouvir falar sobre Jesus. Eu queria falar uma coisa para você que está aqui hoje. Talvez você tenha ouvido muito falar de Jesus, do que Jesus fez, do que os milagres que Jesus fez na vida de alguém, dos milagres de transformação que Jesus fez em alguém. Mas eu quero te dizer que mais importante do que você ouvir falar do que Jesus fez na vida de alguém, é você ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Quando você fizer como Zaqueu fez. Ele foi em direção onde Jesus estava. Ele foi ao encontro de Jesus. Mesmo sem saber se Jesus iria vê-lo. Mas ele foi em direção a Jesus. Eu queria te orientar hoje a você continuar fazendo isso. Ir em direção a Jesus. Ir em direção a conhecer Jesus.
entender o que Jesus quer na sua vida e com você. É isso que precisamos fazer. E é isso que Deus espera que nós façamos. Algumas coisas importantes que eu queria falar para você aqui nesse texto, do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos ver os outros versículos. Mas do 1 ao 5, eu queria te dizer, aqui fala que Zaqueu foi em direção onde Jesus estava. Fala assim, ele queria ver quem era Jesus. Versículo 3 do capítulo 19. Ele queria ver quem era Jesus. Sabe, tem um versículo na Bíblia que fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe, se você quer encontrar Jesus, você tem que buscar de todo o seu coração. Não pode haver divergências no seu pensamento. Você precisa ir em direção a Jesus e aquilo ser algo importantíssimo na sua vida. Não se importar com o que falam, o que vão falar. Olha, o que vão falar se eu me encontrar com Jesus, se eu der a minha vida a Jesus, se eu resolver seguir a Jesus. O que vão falar? O que meus parentes vão falar? O que os meus amigos vão falar? Não importa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, Zaqueu, com certeza, ele não era um homem religioso. Com certeza. Porque com essa biografia de Zaqueu, ele não era nem aceito numa sinagoga, ele não podia entrar numa sinagoga, ele não podia adorar a Deus. Mas aqui fala que Jesus quis estar com esse homem que não era religioso, que não podia entrar numa igreja, mas Jesus quis vê-lo. Jesus quis falar. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós buscamos de todo o nosso coração, encontramos Jesus. Encontramos Jesus. Aleluia. Você está entendendo o que Jesus está falando conosco hoje? Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu não vou buscar a Jesus para eu ter coisas, mas eu vou buscar a Jesus porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então é isso que nós precisamos fazer. Agora, o que será que levou Zaqueu a querer ver Jesus? Talvez curiosidade. Pode ser, eu não sei. Não fica claro no texto, mas nós podemos imaginar. Talvez ele ficou curioso. Poxa, aquele homem que curou, aquele cego, aqui perto, está aqui. Eu quero ver quem é esse homem. Talvez seja curiosidade. Talvez você está curioso em conhecer Jesus. Talvez você veio por curiosidade. Vamos ver o que Jesus pode fazer. Ele pensou, pensou assim, eu quero ver quem é esse, como ele é, esse Jesus. Talvez Zaqueu tinha um resquício de relacionamento com Deus que ficou no passado. Talvez na infância, podemos imaginar isso. Talvez na infância Zaqueu foi uma criança que foi educada nos princípios com Deus. Mas aí, a vida veio. As prioridades mudaram. Os objetivos mudaram. Agora, o mais importante era eu ser alguém na vida.
Agora o mais importante era o sucesso, era eu alcançar uma posição. Talvez. E então, aqueles princípios, aqueles ensinos ficaram para trás. E talvez essa presença daquele homem que tinha aquele poder, talvez tenha acendido novamente aquela chama dentro do coração de Zaqueu. Sabe, às vezes nós conhecemos Jesus, andamos com Ele por um tempo, caminhamos com Ele, Ele transforma a nossa vida, Ele muda os nossos conceitos, Ele muda a nossa personalidade, e nós caminhamos com Ele por um tempo, mas depois coisas acontecem, a vida acontece, as pessoas vivem, as prioridades mudam, e aquilo vai ficando. Talvez tenha sido isso que aconteceu com Zaqueu. Ou talvez Zaqueu queria experimentar algo diferente. Sabe, gente, o dia a dia, aquilo que fazemos, a rotina, ela é cruel, ela nos machuca. Às vezes a gente luta para alcançar uma coisa, depois que alcança você fala, ei, é só isso? E agora? Aí a gente já projeta outras coisas e, não, agora eu preciso alcançar isso, preciso fazer isso, tal. Aí é luta, tal. E depois alcançou, e aí? É só isso? Talvez é que eu estava vivendo um tempo assim em sua vida. Lutou para ser dono de uma coletoria de impostos, alcançou e agora? É só isso. Então, talvez Zaqueu, ele queria experimentar algo que realmente fizesse sentido na sua vida. Que realmente tapasse aquele buraco que existia dentro da sua alma. Que é só Deus que pode preencher. Só Deus. Ostentação não vai trazer, riqueza não vai trazer, cultura não vai trazer. O lugar de Deus é só Deus que preenche. É só Deus. E Zaqueu, talvez, o objetivo de Zaqueu buscar, o que levou Zaqueu, talvez tenham sido essas coisas. Mas, o que eu fico feliz aqui, é que Jesus não estava nem aí para as motivações de Zaqueu. Você não vê Jesus questionando Zaqueu. Jesus não estava preocupado. E aqui, é interessante nesse versículo, nesse texto que nós lemos, que eu queria que você olhasse. Fala que Jesus passou por aquele lugar, versículo 5. Jesus passou por aquele lugar que Zaqueu estava. Mas o que é lindo aqui é que Jesus olha para Zaqueu. Eu queria te dizer que Jesus está olhando para você. Não importa a motivação. Não sei se é curiosidade, não sei se é um resquício daquilo de tempos que você viveu com Jesus. Não sei. Não sei se você quer experimentar algo novo, não sei, mas o que eu quero te dizer é que Jesus está olhando para você. Agora, nesse momento, Ele está nos vendo. Ele está vendo a nossa vida. E Ele olha para Zaqueu. E Ele não apenas olha para Zaqueu, mas Ele fala com Zaqueu.
Eu acho que Zaqueu tomou até um susto, porque ele não estava acostumado que um judeu falasse com ele. Quando Zaqueu ia na rua assim, os escribas, os fariseus, os judeus praticantes, eles iam para o outro lado da rua. E agora um mestre, um homem poderoso, um homem que faz milagres, um homem que veio para salvar, fala para Zaqueu, olha para ele, fala com ele. Sabe por quê? Porque Deus olha o seu coração. Deus não olha o que você tem, Deus não olha o que você pensa, Deus não olha o que você faz, Deus olha a intenção do seu coração. E Jesus estava olhando para a intenção do coração de Zaqueu. E aqui nos versículos 6 e 7 fala assim: Jesus no 5 fala assim: quero ficar em sua casa hoje. Você já pensou isso? Se as pessoas nem passavam perto, agora esse homem que tinha todo poder, ele falou: eu não quero só te ver aqui, eu quero ver você na sua casa. Eu quero fazer parte da sua intimidade. Eu quero entrar lá na sua casa. Eu quero entrar na sua casa. Aí no versículo 6 fala assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então, Jesus, ele chama Zaqueu. Pessoalmente. Ele não chamou Zaqueu por uma classe. Olha, vocês que são coletores de impostos, olha, vocês que são moradores de tal lugar. Não. Fala que Jesus chama Zaqueu pessoalmente. E é isso que Deus quer fazer conosco. Jesus quer fazer isso conosco. Jesus quer ter um relacionamento pessoal conosco. Ele não quer ter um relacionamento simplesmente religioso conosco. Jesus quer que nós abramos a nossa casa para que Ele faça parte de todas as coisas. De tudo. Jesus fala para Zaqueu, ele fala assim no versículo 5: Zaqueu, desça depressa. E como que Jesus conhecia o nome de Zaqueu? Acho que Zaqueu ficou meio assim, falou: como que ele sabe meu nome? Jesus sabe seu nome. Jesus te conhece na intimidade. Aquelas atitudes que você quer tomar, mas você tem medo e você tem vergonha. Eu quero te falar que Jesus sabe. Ele conhece. E aqui fala que, no versículo 5, fala que ele chama Zaqueu. E é interessante o nome de Zaqueu. Porque Zaqueu é o diminutivo de Zacarias. Era como se Jesus falasse: Zaca, desce. Zaca, desce. Ou seja, Jesus está forçando um relacionamento mais íntimo com Zaqueu. E esse nome Zaqueu, ele tem
um significado interessante. Zaqueu significa Deus se lembra de você. Zaqueu significa Deus se lembra de você. Jesus intimamente fala, Zaqueu, Zaca. Ou seja, Jesus estava falando assim, Deus está se lembrando de você, Zaca. Deus está se lembrando de você. Você está aqui hoje. Que bom. Talvez você pense que Deus esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele está vendo você. Deus nos conhece e se lembra. Deus se lembra do dia que você falou, eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Ele lembra disso. Ele lembra. Ele se lembra o dia que você chorou no seu quarto e que ninguém viu. Você falou, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei que decisão tomar. E de alguma forma você entendeu a direção. Ele falou com você. Você se esqueceu? Ele não. Se Jesus estivesse aqui, ele olhasse para você, ele ia falar, Zaca, ei, desce. Desce aí, ó. Desce dos seus pecados. Desce da sua autonomia de querer dirigir a sua vida sozinho. Desce. Vem. Eu quero caminhar com você. Ele te conhece. E aqui fala que ele quis entrar na casa. E a gente pode entender aqui casa, tanto casa mesmo, moradia, como casa interior, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus habita dentro de você. Amém? 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos casa de Deus. Então talvez aqui Jesus estava falando para ele, olha, eu quero entrar dentro de você e eu quero mudar o seu caráter, eu quero mudar a sua personalidade, eu quero mudar os seus valores. Aquilo que você entende que é o mais importante, eu quero entrar aí e te mostrar que eu sou mais importante do que todas essas coisas. Então, ele te conhece. Jesus olha para Zaqueu como o pai que espera que o seu filho olhe para ele. Você já percebeu como o pai e a mãe são bobinhos perto dos filhos? Fica que nem bobo, querendo que o filho olhe para ele. Às vezes o filho não está nem aí, está olhando para o outro lado. E o pai e a mãe estão ali perto, esperando e quer que o filho olhe. Deus quer que você olhe para ele. Você está olhando para tanta coisa. Tanta coisa que está acontecendo na sua vida, você está olhando. Eu quero te dizer, Jesus quer que você olhe para ele hoje. Para de olhar para situações, para de olhar para a doença, para de olhar para a dificuldade financeira, para de olhar e olha para Jesus. Zaqueu ficou abismado. Poxa, Jesus está olhando para mim. Mas Jesus queria que ele olhasse para Jesus. Era isso que Jesus queria. Para que o olhar de Jesus se encontrasse com o olhar de Zaqueu. E então Zaqueu fosse convencido de que ele realmente precisava descer
Sabe, quando você olha de verdade para Jesus, a gente não consegue ficar no mesmo lugar. A gente precisa mudar. E aqui no versículo de 8 a 10, eu queria falar para você mais algumas coisinhas. Versículos de 8 a 10. Fala assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe, quando Jesus entra numa casa, algo acontece. Algo acontece. Valores mudam. Eu começo a entender que é mais precioso estar com Jesus do que qualquer outra coisa. E Zaqueu fez isso. Sabe? Você prestou atenção no que Zaqueu falou? Você prestou atenção? Ele fala assim, que se eu extorquir alguma coisa, era o que ele fazia na vida dele. Era isso que ele fazia. Era isso, gente. Porque se ele prometia dar X para o governo de Roma, com certeza, no mínimo ele iria cobrar 2 vezes mais para ele ter o dele. Então ele fala, olha, se eu fiz algo errado, eu devolvo 4 vezes mais. Você percebe a inversão de valores? Porque até aqui, Zaqueu queria ser bem-sucedido. Zaqueu queria fazer tudo para alcançar o que ele queria. Passava por cima de tudo, passava por cima de todas as pessoas. Quem ficasse no caminho dele, ele passava por cima. Conhece gente assim? Existem pessoas assim? Existem. Mas aqui fala que Zaqueu, ele, de alguma forma, pelo poder de Jesus, ele é transformado. Ele entende que ele é pecador. É isso que precisamos entender. Precisamos entender que nós somos pecadores. Por mais bonitinhos que sejamos, pela roupa mais cheirosinha que tenhamos, a Bíblia fala que nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos isso, coisas acontecem. Sabe por que nós somos pecadores? Porque existem deuses dentro do nosso coração. Eu queria falar para você isso. Existem deuses dentro do nosso coração. Deuses. Às vezes nós mesmos somos os nossos deuses. Às vezes a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho é o nosso Deus. O nosso trabalho. Mas a palavra diz e deixa bem claro que Deus não divide o seu lugar com ninguém e com nada. Mateus 6,33 fala que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas virão. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu, então, naquele encontro com Jesus,
ele decide se colocar no lugar que ele deveria estar, descer e deixar Jesus adentrar na sua vida e tomar o lugar que ele deveria tomar. Então, nessa noite, eu não poderia sair daqui sem dar essa oportunidade para você fazer, você hoje. Eu não poderia deixar de fazer isso. Você que está me ouvindo pela nossa transmissão, essa palavra, ela foi muito clara para você também. Zaca, desce. Zaca, desce. E eu queria te perguntar, quais são os seus deuses? Quais são os seus deuses? Quais? Talvez o seu Deus seja a igreja. Não pode tomar o lugar de Deus. Então eu queria dar a oportunidade a você, para você se colocar diante de Jesus e fazer como Zaqueu fez. Aqui fala que Zaqueu desceu depressa. E aqui fala que Zaqueu recebeu Jesus alegremente. Você entende? Então eu queria que você fechasse seus olhos e que você falasse com Deus agora, com Jesus. Falasse: Jesus, eu vim aqui ouvir essa palavra. E eu quero retomar esse meu relacionamento contigo, Senhor. Eu quero colocar o primeiro lugar na sua... Eu quero te colocar como em primeiro lugar na minha vida. Fale com Deus, fale com Jesus. Fale com Ele. Aleluia. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, nós vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Feche seus olhos. Se você quer fazer isso, eu queria orar com você. Levante sua mão. Alguém quer fazer isso hoje? Fala: Deus, eu quero. Eu quero voltar a ter o meu relacionamento pessoal contigo. Por algum motivo foi cortado. Mas hoje eu estou ouvindo a tua palavra. E eu estou sendo tocado pelo teu Espírito. E eu quero, Senhor, retomar o meu relacionamento pessoal contigo. Alguém? Eu queria orar com você. Alguém quer fazer isso hoje? Você que está me ouvindo aí, se quiser fazer isso, faça. Eu queria orar com você. Pai querido, pessoas estão querendo, Senhor, ter novamente um relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor. Espírito Santo, venha com teu poder, quebra todo principado e potestade que se coloca no teu lugar. Quebra todo Deus que se levanta no coração. E que, ó Jesus, o Senhor seja adorado
em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.